Olá, aqui é Leonardo Silva, eu sou psicólogo. Estou gravando esse vídeo hoje para explicar um pouquinho para as pessoas que me acompanham por que eu não estou publicando muitos vídeos e também para propor uma reflexão nesses tempos que, pelo menos no contexto atual, né, da data de gravação desse vídeo, da questão da Covid-19, do coronavírus, dessa situação, desse contexto todo que está acontecendo no Brasil, te convidar para fazer algumas reflexões, assim como eu fiz algumas reflexões aí nas últimas semanas. Vem comigo? Para vocês então que têm me acompanhado, vocês viram que eu não tenho postado nada nas últimas 4 semanas, justamente porque eu tenho passado por processos de adaptação e reflexão frente a toda essa situação de isolamento social e enfim, relacionado à Covid-19. E obviamente eu tenho ouvido isso muito no consultório, eu sigo com os atendimentos mesmo em isolamento, e as pessoas têm sofrido bastante com essa situação. Sofrido das mais diversas formas, desde corte de salário, desde terem sido demitidas, desde estarem trabalhando numa área que é muito difícil elas realmente trabalharem ou não tem perspectiva nenhuma de voltar ao trabalho. Muito sofrimento em relação às tarefas de casa, ao dia a dia que mudou completamente, de ter que, por exemplo, acompanhar as crianças e trabalhar ao mesmo tempo, do seu trabalho exigir um tipo de adaptação específica na sua casa e ser muito difícil manter essa situação. Enfim, das situações as mais difíceis eu tenho ouvido um sofrimento muito grande, um sofrimento que é de adaptação, que é de tentar sobreviver de certa forma a uma situação como essa, e um sofrimento psíquico muito grande também em decorrência de tudo isso, né? E obviamente comigo não foi diferente. A gente está passando por uma situação né, delicada lá em casa também, com uma série de adaptações a serem feitas, de muito trabalho. E essas situações, como dizia o Viktor Frankl, essas situações mais extremas, situações onde a gente é obrigado a parar e olhar para elas, são situações importantes para a gente questionar o sentido das coisas que a gente está fazendo. Foi justamente isso que eu comecei a me questionar. O que é importante na minha vida? Quais são as minhas prioridades? Eu me dei conta que os vídeos do YouTube não eram, na verdade nunca foram as minhas prioridades. Eu gravava esses vídeos para poder me expressar, para poder fazer uma troca com as pessoas, só que eu me dei conta que eu precisava ficar mais tempo com a minha família. Que a questão da gente não ter ajuda nenhuma mais para as atividades de casa estava nos exigindo muito trabalho. Que sim, eu estava trabalhando muito, deixando um horário reservado para algumas coisas minhas e percebi que isso não era tão importante, tão relevante quanto estar com a família e fazer muitas das tarefas de casa, que demorou um certo tempo para a gente adaptar o que seriam as tarefas de cada um, e a gente está constantemente discutindo e adaptando. Tem dias que eu trabalho 3 turnos e fico muito cansado, e 3 turnos significa muitas vezes cuidar de um menino, nosso filho de 11 meses, de cozinhar, de lavar, atender 6, 7 pessoas num turno e depois ainda ter que lavar mais louça ou fazer uma limpeza. Então muitos dos dias têm sido muito pesados, só que esses dias pesados exigiu da gente muita conversa e muita adaptação, muita, como é que se diz aquela palavra? Lembrei da palavra, muita cumplicidade. E estão sendo tempos bem difíceis, onde eu reorganizei as minhas prioridades. Então, por que essas situações difíceis são importantes para a gente? Isso é uma reflexão que eu deixo para tu refletir. O que tu realmente o que essa situação está te pedindo para fazer? E essa pergunta ela não é em termos práticos, tá? Vou dar um exemplo do que eu estou te dizendo. Uma colega, que foi minha aluna muitos anos atrás, ela perguntou: olha, Léo, estou com essa situação, não sei se busco trabalho dessa forma ou de outra, ou se viajo, etc. E ela estava muito ansiosa porque tinha tais e tais possibilidades, e eu comecei a fazer algumas perguntas para ela do tipo: o que essa circunstância está te levando a pensar, te levando a fazer? Que tipo de adaptações tu está tendo que fazer com a tua vida diante essa questão do isolamento social?
Como é que tu está sentindo tudo isso? O que realmente é importante na tua vida tu fazer? Porque essas perguntas, elas vão ser muito mais norteadoras daquilo que geralmente a gente faz, que é o que eu vou fazer. O que a gente vai fazer, ele é secundário a essas perguntas que eu fiz primeiro. O que é importante para ti? Quais são os teus valores? Qual é a tua hierarquia de prioridades? Então, uma vez que tu tenha bem claro isso está no nível mais subjetivo, um nível mais valorativo, tu vai poder definir as atividades que tu quer fazer. Tu vai poder te deixar à disposição para fazer essa atividade ou não. E pode ser que demore um certo tempo, assim como foi para mim, para se adaptar a todas essas situações, todas essas mudanças, e ter um certo tempo de pensar e discutir em todos os contextos o que era melhor para fazer, o que eu tinha que deixar de lado e o que eu queria deixar de lado para priorizar realmente aquilo que é importante. Então, assim como dizia Karl Jaspers, Viktor Frankl e talvez outros autores que eu desconheça, a gente tem em situações difíceis uma oportunidade para questionar o sentido da vida e o sentido daquilo que a gente faz. Então, por que tu está fazendo aquilo que tu realmente está fazendo? O que é importante na tua vida? E lembrar que essa discussão sobre valores é muito mais importante do que a atividade em si. Se tu vai fazer um curso, se tu vai fazer um trabalho voluntariado, se tu vai viajar ou não, isso aí é secundário a essas perguntas que eu estou trazendo para vocês. Certo? Espero que tenham entendido por que eu estou ausente. Vou continuar ausente. Então, quando eu tiver um tempinho como eu tive hoje, eu vou gravar um vídeo assim para a gente continuar a nossa conversa e dialogando um pouquinho, porque eu sigo também o meu propósito de poder levar para as pessoas um pouco de reflexão para o seu autoconhecimento. Certo? Então, até uma próxima. Estamos juntos aí.